Atenção, saiu agora, não é um teste. CBF suspende 2 rodadas do Brasileirão. Entidade toma medida após pedido de 15 clubes da Série A. Confere aí, a CBF anunciou nesta quarta-feira a paralisação do Brasileirão por 2 rodadas. Em seu ofício, a entidade explica que atende ao pedido de 15 times dos 20 que disputam a Série A. As rodadas adiadas são a 7 e a 8, nos 2 próximos fins de semana. A data coincide com os jogos das equipes gaúchas, Grêmio, Inter e Juventude, que já estavam suspensos até o dia 27 de maio. Se não houver mudança, o Brasileirão volta no dia 1º de junho, na 9ª rodada. Tá aí para vocês, né, turma? Na última segunda-feira, os 11 clubes da Liga Forte União se manifestaram publicamente pedindo a paralisação, a suspensão, né, do Brasileirão, né? Eles ganharam reforço de Atlético, Bahia, Grêmio e Vitória. Os 5 clubes que não defenderam a paralisação foram Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Aí, ó, a nota da entidade, quem quiser conferir. Eu vou deixar para vocês um trechinho, a partir de agora, um trechinho do Sport TV falando como que tá a situação lá no Internacional. Os caras estão voltando a treinar nem no CT deles, porque não tem mínimas condições. Vamos conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu quero que vocês deixem nos comentários você é a favor ou não dessa paralisação. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Cerro Porteño no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. De ter alguma decisão sobre o Campeonato Brasileiro, coisa que vai acontecer no dia 27. Para mim, gente, é um absurdo a gente ter que esperar para ter uma decisão, seja pela paralisação, seja por outra solução que as federações, que os clubes, que a CBF encontre, porque é uma situação de uma calamidade que exige uma decisão rápida, reações rápidas dos nossos líderes, sejam eles quais forem. Então, acho que na medida que o tempo vai passando, quem está sendo prejudicado cada vez mais com uma disparidade técnica é Grêmio, Inter, Juventude, os clubes que estão na Série C e os clubes gaúchos de um modo geral. Então, estendo já falando sobre esse assunto, um abraço de novo ao Rio Grande do Sul. Eu estou bem sensibilizada com essa situação, mas eu acho que não precisa ser gaúcho nesse momento para entender o que é que está acontecendo lá, para ter a noção do sofrimento que está lá. A gente iniciou uma semana com, de novo, os rios em cheia, Guaíba passando de novo da cota, e para piorar, frente fria, na verdade frente fria não, o frio chegando, né? Frente fria significa chuva, mas o frio chegando, previsão de menos de 10 graus para amanhã em Porto Alegre. Consegue imaginar 600 pessoas fora de sua casa? 600 pessoas é a população de 9 capitais do Brasil. Florianópolis, por exemplo, Vitória, no Espírito Santo. Imagina uma cidade inteira fora de suas casas com frio abaixo de 10 graus. Então, a gente está falando de algo que nunca aconteceu no nosso país, no estado da nossa federação, e eu acho que cabe agora sensibilidade de todo mundo. Não precisa ser gaúcho nesse momento para entender, ceder um pouquinho para que a gente consiga acomodar todas as necessidades nessa hora. O Rodrigues chegou hoje aqui a Bangkok, na Tailândia, para o Congresso da FIFA e trouxe para cá a discussão sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Um assunto que vem dividindo os times brasileiros. Vamos ouvir o Edinaldo. Eu reitero sempre a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul por tudo que passou e está passando, isso é fato. E com relação à paralisação do Campeonato Brasileiro, não é só a Série A que está disputando, tem a Série C, tem a Série D, e portanto é interessante ouvirmos todos, né, que possam definir com uma paralisação em toda a competição, porque isso envolve também calendários, entendeu? Envolve acessos à competição da Comebol, como a Copa Sul-Americana, a Libertadores e também a Intercontinental, porque caso um clube do brasileiro seja campeão da Copa Libertadores, ele vai ter que disputar com o da CONCACAF para chegar à Intercontinental. Então não é tão fácil assim. Nossa gestão sempre foi pautada pela democracia e, portanto, ouvindo cada um e mostrando também o contraditório dessa paralisação,
nós vamos respeitar a decisão que foi emanada deles. O presidente da CBF também ponderou sobre a cadeia produtiva que existe ao redor do futebol, como, por exemplo, os vendedores ambulantes do estádio, trabalhadores que seriam impactados por uma paralisação do campeonato. Vamos ouvir o Edinaldo. O brasileiro, a gente vai conversar com todos os clubes, é o nosso papel, ouvindo todos, assim de uma forma exaustiva e acatando a decisão da maioria, mas sempre colocando, olha, nós temos um calendário difícil e uma suspensão, uma paralisação de todos contribuirá para ficar mais difícil ainda. E quando também a gente sabe das dificuldades e que tem muitos recursos que tem que ser colocado para as vítimas, o Campeonato Brasileiro também, quando ele para, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Maracanã. O Maracanã, quando qualquer um dos clubes está jogando, principalmente o Flamengo, que tem uma média de público alta, ele emprega ali, só na mão de obra ali, de momento, 1.200 pessoas. E essas pessoas, elas não estão ali na folha de salário do Flamengo. Ela faz aquele trabalho ali e recebe ali a sua cota. E essa cota é que dá o sustento de muitas famílias. Ele sai dali com aquele dinheiro diretamente para um supermercado para comprar alimentos para que suas famílias não fiquem com fome. Então, temos que analisar também por essa ótica, né? Muita gente que depende do futebol está em atividade. Antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Tá bem, a gente vai rodar inclusive imagens desse primeiro treinamento que o Inter conseguiu fazer depois das enchentes que assolaram o estado, no complexo da PUC, no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo as imagens aí. Eu acho que não precisa muita elucubração para dizer que a isonomia esportiva está afetada. É claro que os times estão muito prejudicados esportivamente na temporada. Será um ato heróico, na minha visão, se eles conseguirem ser competitivos de acordo com a expectativa que havia antes, em torno de Grêmio e de Inter para a temporada. Imagina você ficar 12 dias parado, né? Sem treinamento. O Richarlison foi atleta profissional, ele sabe muito bem o que isso pode ocasionar num jogador, né? O tempo que ele retorna para retomar não só a parte física, mas a parte técnica, tática, os exercícios que são feitos no dia a dia. Isso causa um prejuízo mediante os rivais e fora a parte mental, né? Que eu acho que talvez seja a maior coisa que a gente tem é que se ater nesse momento a fazer qualquer análise. Eu não consigo, nos primeiros jogos de Grêmio e Inter, por exemplo, analisar as equipes de uma maneira normal, como eu analisaria num jogo corriqueiro, sem acontecer tudo isso que a gente viu ocorrer. É realmente assim, eu fico imaginando as famílias, sabe? Mesmo numa situação um pouco melhor, como o Divério falou, não penso nem nos jogadores só não, estou pensando no massagista do Inter, no roupeiro do Grêmio, né? Nesses caras que certamente têm uma estrutura familiar que não é a mesma que os jogadores têm, né? As famílias dessas pessoas certamente perderam mais coisas do que as famílias dos jogadores. O local onde eles moram certamente foi mais afetado. E esses caras vão ter que viajar também. Eles vão estar rodando o país, vão estar mandando o jogo em outros lugares. Como é que fica a cabeça dessa galera que trabalha até no staff também? É um pouco complicado isso. Mas a mensagem que os clubes gaúchos passam é a mensagem que o momento também exige. Quem puder voltar a trabalhar agora, vai voltando gradativamente. Vai reocupando suas funções, vai girando a economia, fazendo as coisas voltarem a funcionar. Então é natural que porque a parte do socorro, do acolhimento imediato, ela não passou completamente, mas ela já está entrando nesse momento de transição, como disse o Divério. Então a mensagem acho que é bem passada. O que eu não gosto é dessa ideia, já que o campeonato está afetado, por exemplo, você tem um jogo marcado para sua casa. Eu não veria problema nenhum na CBF, nesse momento, inverter mando de campo no campeonato. Sabe, se você vai jogar em Porto Alegre e vai ser contra o time X, inverte nesse momento o mando de campo para que você depois possa, até numa sequência maior dentro de casa, recompensar o torcedor do Internacional, do Grêmio, do Juventude, das equipes que tiveram esses jogos sonegados dela.
Sabe, se desajusta um pouco a tabela, ok. Você propicia outras equipes que tenham uma sequência maior dentro de casa, ok. Mas você minimiza o problema para o torcedor. Depois diminui ingresso, subsidia, a CBF pode dar um apoio maior para que o torcedor possa comparecer mais ao estádio. Dá para fazer um monte de coisa legal, solidária, que você integre ainda mais o torcedor. Acho que a CBF podia pensar um pouquinho mais nesse acolhimento um pouco mais à frente. Por que tirar jogos do torcedor de Grêmio e Inter e Juventude e os outros dos seus estádios agora? E fazer em outros estados? E fazer em Curitiba? E fazer em São Paulo? Em Florianópolis? Onde seja. Acumula isso para depois pagar para o torcedor do Rio Grande do Sul. Acho que seria muito mais inteligente. É isso, turma. É complicado porque muita gente depende do futebol. Produtor de conteúdo, pessoal que trabalha no estádio, pessoal que vende camisa em loja oficial, pessoal camelô que vende, muita gente que depende do futebol. Eu acho necessário uma pausa, mas nada mais que isso, viu? 2 semanas eu acho bastante para ter um equilíbrio, ou tentar, né, que vai ser complicado, ter um equilíbrio aí com todos os times. A ideia que o Mansur deu, né? É Mansur não, né? O Lino deu é muito boa, de realocar alguns jogos do campeonato para Inter e Grêmio jogarem fora de casa, pelo menos nessa primeira metade do campeonato. É uma boa ideia, porque aí depois vão presentear, entre aspas, presentear os 3 times, né? Tem o Juventude também, com uma sequência da hora lá no Sul. Para lembrar que os gramados lá do Sul estão totalmente destruídos e eles falam que é 1 mês para reconstruir o gramado. Complicado, hein? Deixe nos comentários a sua opinião se você é a favor ou contra a paralisação. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.